Olá, pessoal! O meu nome é Rail Cassimiro e eu sou professora. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma boa prática em sala de aula. Primeiro, vou falar um pouquinho de mim. Como disse, meu nome é Rail Cassimiro e eu estou trabalhando na área da educação como professora há mais de 20 anos. Boa parte desse tempo eu lecionei na educação infantil e há alguns anos tenho trabalhado no ensino fundamental, onde eu tenho aprendido muitas coisas, tenho feito muitas descobertas e onde eu tenho a oportunidade de vivenciar coisas incríveis e uma delas eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Trabalho na rede municipal de ensino e hoje venho falar com vocês sobre matemática, sobre cálculo mental. Nós sabemos que é um desafio ensinar matemática para as crianças. Ensinar de forma significativa, contextualizada, de uma forma que a criança possa fazer um uso real daquilo que ela está aprendendo. É um grande desafio, assim como despertar no aluno o protagonismo, para que ele tenha interesse em aprender, para que ele tenha interesse em buscar meios de aprender, em ir atrás do conhecimento. Como é que a gente faz isso? E com matemática parece bem complicado, né? Bom, trabalhei nos segundos anos, o ano passado, e junto com as outras professoras dos segundos anos, nós fizemos uma gincana de cálculo, que eu vou mostrar para vocês agora no slide. Bom, essa gincana de cálculo foi pensada a partir da BNCC, a partir desta habilidade, a habilidade 05 do segundo ano, que diz assim: construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental e escrito. Quando nós estávamos de frente a essa habilidade, nós pensamos, como é que a gente pode fazer isso de uma forma bacana? Então nós fomos ler um pouco mais daquilo que a BNCC traz para a gente. E eu trouxe 2 trechinhos para a gente ler juntos. O primeiro trechinho diz que o ensino da matemática e dos fatos básicos da adição e da subtração não podem ficar restritos à aprendizagem dos algoritmos das chamadas 4 operações, apesar de sua importância. Nós não minimizamos a importância das 4 operações. Porém, é necessário acrescentar à realização dos algoritmos das operações a habilidade de efetuar cálculo mentalmente, de fazer estimativa, de usar a calculadora. Tudo isso é muito importante, são habilidades muito importantes que a criança precisa desenvolver. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O cálculo, pessoal, ele é realizado fora da escola todo o tempo pelas crianças, pelas famílias. E geralmente são cálculos mentais. Quando a sua criança, na hora do recreio, vai lá na cantina com R$2, ela sabe quantos geladinhos vai dar para comprar, quantos pirulitos. E às vezes ela pede 2 pirulitos e sabe quanto é o troco. Então, esse cálculo mental, essa estimativa, faz parte da realidade das crianças. Portanto, no ensino fundamental, o que a gente espera? Que essa habilidade de calcular aconteça com agilidade. Que essa habilidade de calcular se una a estratégias pessoais e convencionais. Ou seja, que a criança saiba que em algum momento ela vai precisar da calculadora, mas que em muitos momentos ela pode realizar o cálculo mental. Ou, em outras, ela pode usar o lápis, uma caneta, e às vezes até nem precisa calcular, ela pode fazer uma estimativa. Mas essa habilidade tem que garantir que ela conheça essas estratégias e que ela saiba os melhores momentos para usar cada uma delas. Veja só o que eu vou te mostrar no slide. A nossa gincana de cálculo, ela foi pensada em algumas fases, tentando atender essa habilidade que a BNCC pedia, trazendo a importância do cálculo mental. Nós pensamos em algumas fases, veja só. Na primeira fase, nós trabalhamos com adição, sentenças matemáticas, gincanas internas. Na segunda fase, trabalhamos com subtração. E aí já era adição, subtração, jogos de aplicativo, gincanas internas. Na terceira fase, a gente convidou a família para participar, para se envolver na gincana também. Na quarta fase, nós saímos um pouco das sentenças matemáticas e passamos para a construção dos fatos básicos da adição e da subtração. Depois veio uma fase eliminatória e depois
a fase final. Vou contar para vocês agora um pouquinho de cada uma das fases. Vamos lá? Como eu falei para vocês, na primeira fase nós iniciamos com a adição. Nós trazíamos uma tabela, vou mostrar para vocês em seguida, uma tabela onde tinham muitas sentenças matemáticas. Nós também trazíamos jogos de aplicativo, também vou trazer um exemplo bem bacana para vocês. E fazíamos gincanas internas na sala, dividíamos os grupos, trazíamos sentenças matemáticas da adição, eles tinham que acertar, contava ponto, e isso tudo era muito divertido. Vou mostrar para vocês no slide como era esse material onde a gente trazia as sentenças matemáticas. Veja só. Olha a tabela da adição. Vocês podem observar que cada coluna adiciona na primeira coluna 1, na segunda 2, na terceira 3, assim por diante até chegar no 9. Esse material foi um material fundamental para a nossa gincana e foi usado do começo da gincana até o fim. Por quê, pessoal? Porque a ideia era que as crianças memorizassem essas sentenças matemáticas simples. Memorizassem. Guardem essa palavra, vamos falar mais um pouco disso adiante. Querem ver as crianças em ação? Eu trouxe um trechinho de uma das atividades com a tabela da adição. Vejam só. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 mais 3, 5 mais 1. Que bacana, né? Dá até uma saudade, a gente vê as escolas agora durante a pandemia vazias, esse burburinho das crianças, dá saudade, né? Bom, vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos lá. Bom, pessoal, vocês observaram que no vídeo as crianças estão contando nos dedinhos, estão contando na cabeça, um pouco na cabeça, um pouco no dedo. Porque essa atividade foi filmada logo no comecinho da nossa gincana. E ali as crianças poderiam usar todas as estratégias que desejassem para chegar à resposta correta. Dedinho, cabeça, aquela coisa de 8 mais 2, 8 na cabeça, 2 na mão, 8, 9, 10. Poderiam usar os lápis, as canetinhas, enfim. Era o início desse trabalho e elas poderiam usar todo o material que julgassem necessário. O mais gratificante é que, com o passar do tempo, nós, professoras, fomos observando que as crianças começaram a memorizar essas sentenças. E, aos poucos, esse material concreto, o dedinho, o lápis, a caneta, a borracha, foi deixando de ser utilizado, porque muita coisa já se sabia de memória e muita coisa já se era capaz de fazer mentalmente. E a gente teve, assim, o prazer de observar esse avanço nas crianças durante a gincana de cálculo. Lembra que eu falei que a gente ia falar um pouco sobre memorização? Pois é, muita gente fala memorização, parece relacionada à repetição, mas isso é bacana, isso não é tão antigo. Pois é, pessoal, a memorização, se bem utilizada, ela pode ser um recurso importantíssimo na matemática. Veja essa questão da memorização das sentenças matemáticas. Quando a criança consegue bater o olho no 5 mais 5 e saber que é 10, ela ganha tempo para se dedicar aos cálculos mais complexos. Ela ganha tempo para interpretar um problema, uma situação problema e chegar a uma conclusão. A memorização dessas sentenças é importante para as crianças desde pequenas. Essa sentença simples. Isso traz para ela um ganho de tempo. Um ganho de tempo para se dedicar a cálculos mais complexos. Então, nesse sentido, a memorização é um recurso muito interessante quando a gente trabalha o cálculo mental. Bom, quando eles terminavam aquela tabela, nós fazíamos uma devolutiva, que podia ser individual ou coletiva. A devolutiva individual, nós levávamos as folhas, corrigíamos uma a uma e devolvíamos para eles. E a gente dizia, pessoal, corrigimos, estou entregando, vejam as questões que vocês erraram, as sentenças que vocês erraram. Será que a professora corrigiu corretamente? Será que você realmente errou? Será que a professora não se enganou? Então observe.
E algumas vezes, pessoal, realmente acontecia. A professora, na hora de corrigir, imagina aquela folha vezes 30, algumas coisas acabavam a gente corrigindo errado. E eles observavam e traziam: professor, olha aqui, eu acertei e você colocou errado. E a gente, muito contente, corrigia ali para ele na hora, muito bem. E aí a gente via ali nascendo o protagonismo, a autoavaliação, a reflexão, e aquilo tudo era muito mágico para nós professores. Talvez as crianças não percebessem nada disso, mas para nós professores aquilo era tudo mágico. E quando nós víamos questões que se repetiam em muitas crianças, nós trazíamos para a lousa e fazíamos uma devolutiva coletiva, tá bom? Vou mostrar um outro slide para vocês, olha só. Na segunda fase, quando a gente já estava trabalhando adição e subtração junto, nós fizemos muito uso dos jogos de aplicativo. Esse que eu trouxe aí, os Heróis Matemáticas, é um exemplo. Gente, tem muito, né? Se você pesquisar lá na sua lojinha do seu celular, tem muito desse aplicativo gratuito. Esse, por exemplo, ele traz sequência numérica, para a criança observar o padrão, qual é o próximo número. Ele traz número maior, número menor, sentenças de adição e de subtração. E tudo isso aliado ao lúdico. A navezinha que voa e que explode, você tem que fugir das naves inimigas. Gente, confesso, eu gosto de jogar esse joguinho. E quando eu pego, eu fico um tempão, porque ele vai ficando cada vez mais difícil. E, de verdade, é gostoso. O que a gente fazia? Instalamos os jogos nos computadores da sala de informática e levávamos toda a turma. Eles sentavam em duplas e jogavam, pessoal, e jogavam, e erravam, e acertavam, e comemoravam. E era uma atividade super divertida, significativa e com muito aprendizado. Vamos falar mais um pouco sobre isso? Na terceira fase, hora de envolver as famílias. As crianças já estavam, só se falava na gincana, que dia gincana, como que vai ser, ganhei, não ganhei. Então era hora de envolver as famílias, né? Nós produzimos um documento, um comunicado, explicando os nossos objetivos, as regras bem claras e as datas da gincana. Então, mandamos para os pais. E o que começou a acontecer? Os pais ficaram tão animados que eles começaram a, na porta, pedir lembra daquela tabela? Pedir para as crianças treinarem em casa. E as crianças começaram a pedir também. Então, nós disponibilizamos várias cópias e deixávamos na sala. Aqueles que quisessem poderiam levar para casa para treinar. Então, muitas vezes as crianças, já na hora de ir embora, já ia lá na caixinha, pegava uma para levar, e o pai pedia na porta, a mãe pedia na porta, e a gente viu que as famílias ficaram muito envolvidas com isso. Olha só um outro slide. Na quarta fase, nós deixamos um pouquinho as sentenças matemáticas e passamos para a construção dos fatos básicos da adição e da subtração. Nesse ponto, a gente começou a mostrar para eles a técnica operatória. Pessoal, pode parecer mentira, eles ficaram encantados com a possibilidade de somar números que não cabem no dedinho, né? De somar 99, de somar 53, e eles queriam fazer isso sempre. Aí a gente tinha que estipular o dia da gincana, que no nosso caso era na sexta-feira, porque eles queriam fazer isso durante toda a semana. E pensa se isso não é muito gratificante para um professor, o aluno que quer fazer, que quer aprender. E aí sabe o que vem depois? Vamos lá. Depois veio a fase eliminatória, que é uma fase dolorida no coração da professora, quando a gente tem que começar a estreitar o número de crianças. Mas eles foram conversando durante foi de 2 meses e meio a 3 meses, nós conversamos bastante, nós fizemos muitas gincanas onde tem perde-ganha, e as regras estavam muito claras para as crianças e para os pais. Na fase eliminatória, produzimos um novo aviso, enviamos aos pais, ninguém faltou nesse dia, todo mundo queria participar. E a nossa regra foi a seguinte, eram 40 questões, de um lado do sulfite, adições, do outro, subtrações. E eles
faziam, levávamos para casa e corrigia e tinha uma nota de corte. Pessoal, de 40 questões, sabe qual era a nossa nota de corte? 36. E conversando com uma amiga, ela me disse, Rail, mas essa nota de corte estava muito alta. E eu não tinha parado para pensar que realmente estava alta porque o nível das crianças estava muito alto. Eu acho que se a gente colocasse 34, a sala inteira ia para a final. Então, assim, a gente não tinha parado para pensar nessa nota de corte de 36 de 40 questões. E aí a gente pode ter assim, a noção do quanto as crianças estavam bem naquilo que elas faziam. E aí foi feita essa fase eliminatória. Depois veio a fase final, que foi uma festa. Mesmo as crianças que tinham sido eliminadas, elas estavam ali para torcer pelos seus colegas de sala, para participar da festa. A gente foi para o pátio, fizemos uma bagunça. Mas primeiro vamos falar como foi a final. Reunimos os alunos das 3 salas de segundos anos, misturamos e cada professora foi aplicando na mesma forma da semifinal, só que nós falávamos as sentenças. Então a gente falava, por exemplo, 52 mais 35. E a criança respondia. Nesse momento, ela poderia fazer cálculo mental, ela poderia contar no dedo, ela estava livre para fazer da maneira que ela quisesse, desde que a resposta estivesse correta. Muitas crianças ouviam a sentença e colocavam a resposta. Fazia o cálculo mental. E isso deixava a gente pulando de alegria. Bom, e nessa eliminatória da grande final, foram saindo, até que sobraram 3 crianças. Né? Dessas 3 crianças, teve o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Eu trouxe para vocês, pessoal, algumas fotos, para vocês sentirem a energia que teve nesse dia. Primeiro vocês têm aí os nossos 3 primeiros colocados, teve troféu, a nossa escola comprou troféu de primeiro, segundo e terceiro lugar, fomos lá no pátio, foi uma festa. Mas também teve, pessoal, medalha de participação para todas as crianças. Nenhuma criança ficou sem medalha e também nenhuma criança ficou sem o seu certificado de participação na gincana, porque a participação de todos foi muito importante. Olha lá, as 3 turmas, numa festa, cada um com a sua medalha, todo mundo orgulhoso. Olha só que bacana. E agora, pessoal, eu quero agradecer vocês por esse tempo que vocês tiraram para me ouvir. Quero dizer que essa gincana foi algo muito gratificante para as professoras e para a escola toda que acabou envolvida. Foi uma prática significativa, as crianças gostaram, os pais gostaram e o principal, lembra da habilidade? As crianças tiraram de letra. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam utilizar essa ideia na prática de vocês e dizer que foi um prazer estar aqui compartilhando alguma coisa que foi tão bacana, que foi tão significativo para mim enquanto professora. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.